A verdade sobre o medo, que está bloqueando seu potencial, começa de uma forma que a maioria das pessoas nem percebe. Não é um grande fracasso. Não é um momento dramático. Na verdade, começa de maneira silenciosa, quase invisível. É aquela pequena voz que aparece quando você pensa em fazer algo diferente. Aquela sensação estranha que surge quando você imagina seguir um caminho que realmente deseja. E naquele instante, algo dentro de você sussurra: e se der errado? Esse é o ponto onde muitas vidas começam a ficar presas. Porque o medo raramente aparece como um inimigo óbvio. Ele se disfarça de prudência, de lógica, de proteção. Ele se veste de conselhos aparentemente sensatos. Espere o momento certo. Talvez você ainda não esteja pronto. Melhor não arriscar agora. E pouco a pouco, sem perceber, você começa a negociar com seus próprios sonhos. O problema não é sentir medo. Todo ser humano sente. O problema é quando o medo começa a tomar decisões por você. Quando ele passa a definir os limites da sua vida. Quando ele transforma possibilidades em ameaças imaginárias. E o mais curioso é que muitas pessoas vivem anos acreditando que estão sendo racionais, quando na verdade estão apenas sendo controladas por um medo que nunca foi questionado. Existe algo profundo acontecendo dentro da mente humana quando o medo entra em cena. O cérebro foi programado para proteger, não para realizar sonhos. Durante milhares de anos, sobreviver significava evitar riscos. Significava não sair da segurança da tribo, não explorar territórios desconhecidos, não desafiar aquilo que parecia perigoso. Esse mecanismo ainda está dentro de você. Ele não sabe diferenciar um predador real de uma oportunidade que envolve incerteza. Para o seu cérebro primitivo, tentar algo novo pode parecer tão ameaçador quanto enfrentar um perigo real. É por isso que tantas pessoas sentem ansiedade quando pensam em mudar de carreira, iniciar um projeto, falar em público ou simplesmente ser quem realmente são. O medo não está apenas reagindo ao presente. Ele está reagindo à possibilidade de perda, rejeição ou fracasso. Mas aqui está a parte que quase ninguém percebe. O medo mais perigoso não é aquele que paralisa completamente. O medo mais perigoso é aquele que faz você viver uma vida pequena sem perceber. Ele não impede você de viver. Ele apenas reduz o tamanho da sua existência. Ele convence você a aceitar menos, a sonhar menos, a tentar menos. E então os anos passam. E muitas pessoas começam a sentir algo difícil de explicar. Uma sensação de que poderiam ter ido mais longe, de que algo dentro delas ficou inexplorado. Essa sensação não nasce do fracasso. Ela nasce daquilo que nunca foi tentado. Se você observar com atenção, perceberá que o medo usa estratégias muito específicas para manter você no mesmo lugar. Uma das mais comuns é criar cenários negativos extremamente convincentes. A mente começa a imaginar tudo o que pode dar errado. Você imagina críticas, rejeições, perdas, vergonha. O problema é que essas imagens parecem reais, mesmo sendo apenas projeções. O cérebro reage como se tudo já estivesse acontecendo. O corpo sente tensão, o coração acelera. E nesse momento, evitar a situação parece a decisão mais inteligente do mundo. O medo venceu sem precisar lutar. Outra estratégia silenciosa do medo é a comparação. Você começa a olhar para pessoas que já chegaram onde você gostaria de chegar. Mas ao invés de usar isso como inspiração, sua mente transforma essa comparação em prova de que você não é suficiente. Você pensa que eles são mais talentosos, mais preparados, mais confiantes. O que raramente se vê é o caminho invisível dessas pessoas. As inseguranças que tiveram, os erros que cometeram. O que parece confiança, muitas vezes é apenas alguém que decidiu agir apesar do medo. E aqui existe uma verdade poderosa que muda tudo quando você realmente entende.
Coragem não é ausência de medo. Coragem é movimento mesmo com medo. As pessoas que constroem algo extraordinário não são aquelas que nunca tiveram dúvidas. São aquelas que aprenderam a não obedecer automaticamente ao medo. Elas escutam o medo, mas não deixam que ele decida. Existe também um tipo de medo ainda mais profundo. Um medo que poucas pessoas admitem sentir. O medo de descobrir do que realmente são capazes. Porque crescer exige responsabilidade, exige mudança, exige abandonar versões antigas de si mesmo. Muitas vezes é mais confortável continuar sendo quem você sempre foi, mesmo que isso limite sua vida. Porque mudar significa entrar em territórios desconhecidos. E o desconhecido sempre desperta medo. Talvez em algum momento da sua vida você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que poderia tentar algo maior, mas alguma coisa dentro de você recua. Você se distrai, você adia, você encontra justificativas. Não porque não deseja crescer, mas porque uma parte da mente tenta manter tudo como está. Esse conflito interno acontece em milhões de pessoas todos os dias. E a maioria delas acredita que simplesmente não tem confiança suficiente. Mas confiança não aparece antes da ação. Esse é um dos maiores equívocos que existem. A confiança nasce da experiência. Ela cresce quando você faz coisas que antes pareciam difíceis. Cada pequena vitória envia uma mensagem poderosa para sua mente. Eu consigo lidar com isso. E lentamente o medo perde força. Existe um ponto muito importante que quase ninguém ensina. O medo se alimenta da inação. Quanto mais tempo você evita algo, maior ele parece ficar. A mente começa a transformar aquela situação em algo cada vez mais ameaçador. É como uma sonda crescendo na parede, mas, quando você finalmente enfrenta aquilo, algo surpreendente acontece. Muitas vezes, a realidade é muito menor do que o medo que você imaginou. Isso não significa que tudo sempre dará certo. Fracassos fazem parte de qualquer caminho significativo. Mas existe uma diferença enorme entre fracassar tentando e viver preso imaginando o que poderia ter sido. A primeira situação traz aprendizado. A segunda traz arrependimento. Pense em quantas ideias nunca foram compartilhadas. Quantos projetos nunca começaram. Quantos talentos permaneceram escondidos. Não por falta de capacidade, mas por causa de um medo que parecia lógico demais para ser questionado. Talvez a pergunta mais importante não seja, e se der errado? Talvez a pergunta mais poderosa seja, e se der certo? E mais importante ainda, quem eu posso me tornar, se parar de deixar o medo decidir por mim? Porque existe algo extraordinário dentro de cada pessoa que decide ultrapassar esse limite invisível. Quando você começa a agir apesar do medo, algo muda na forma como você se enxerga. Você percebe que é mais forte do que imaginava. Que é mais adaptável do que pensava. Que pode lidar com desafios que antes pareciam impossíveis. Esse é o ponto de virada que transforma vidas. Não é um momento mágico. É uma decisão repetida muitas vezes. Cada vez que você escolhe avançar um pouco mais, mesmo sentindo insegurança, você enfraquece o controle do medo sobre sua vida. E agora vale uma reflexão muito sincera. Quantas decisões na sua vida foram realmente suas? E quantas foram decisões do medo? Se essa reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários uma palavra simples: coragem. Às vezes reconhecer isso publicamente é o primeiro passo para mudar. E se você quer continuar explorando ideias profundas sobre mente, comportamento humano e crescimento pessoal, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like neste vídeo. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão tentando entender a própria mente e desbloquear o próprio potencial. Porque no final das contas, o maior obstáculo entre você
E a vida que poderia viver pode não estar no mundo lá fora. Pode estar apenas em um medo que nunca foi realmente confrontado. E a pergunta que fica é simples: você vai continuar obedecendo esse medo? Ou finalmente vai começar a ultrapassá-lo?